Como diria o meu amigo Carlos Ruas, meu amigo Pirula, aonde nós estamos? Meu amigo Emílio! Aonde nós estamos, Pirula? Nós estamos no Teatro Municipal de São Paulo. Que oportunidade, meu amigo. É extraordinário, cara. A gente foi convidado. E não tem ninguém. E não tem é ninguém. Nosso. Isso que é o mais nosso. Like a boss. Like a boss. Só o clean. Futebol. A gente foi convidado para gravar aqui no Teatro Municipal, numa ação para a gente ocupar os espaços da nossa cidade. Muita gente mora em São Paulo e não conhece prédios icônicos como esse, prédios muito legais como esse. É a primeira vez que eu entro no Teatro Municipal. Então, eu tinha vindo muito pequeno com os meus pais, mas naquela multidão, naquela galera. Uma oportunidade como essa, ela é rara, mas as pessoas elas deveriam vir aqui toda semana. Toda semana, e não só aqui, em outros prédios importantes. Você estava falando da Sala São Paulo. Da Sala São Paulo, na Estação que da Luz. Cara, então a gente tem no Centro Velho de São Paulo prédios tão incríveis quanto em outros centros velhos espalhados pelo mundo. De cidades do mundo. Cidades do mundo com prédios tão bonitos quanto esse, mas esse prédio é incrível, está em São Paulo e a maioria das pessoas não conhece. Então acho que seria uma boa oportunidade e a gente está adorando estar aqui. Não, para mim está sendo fantástico. E o que acontece? Esse prédio aqui ele foi fundado em 1911. Ele tem 107 anos da contagem. 107? 107, vai fazer 108. Vai fazer 108 agora esse ano. Que é um número bem impressionante, né? E aí é como a gente estava falando com o pessoal do 8 Bits, né? A cidade de São Paulo, ela virou um polo no Brasil muito recentemente, comparado com a história do Brasil. Sim. Né? Nos últimos 150 anos. Né? Antes disso, São Paulo era mato. Como eu falei, o pessoal falava tupi aqui. Sim. Né? Você demorou muito para ter a urbanização de São Paulo e para virar esse polo. E o Teatro Municipal é um marco disso. Porque se a gente lembrar bem, o Rio de Janeiro era a capital do país, o né? Nordeste tinha cidades mais antigas. O Nordeste tinha cidades mais antigas, inclusive se vocês forem ao centro do Rio de Janeiro, também vocês vão achar prédios incríveis, até mais antigos do que esse. E se vocês forem para Salvador, Recife, mais ainda. Mais ainda. Mas esse é um dos marcos desse crescimento realmente da cidade de São Paulo como um polo importante. Industrial também. Agrícola e industrial. Né? Na verdade foi interessante, porque ele virou agrícola lá desde 1850, começou a ficar relevante e é no começo do século XX que ele vira um polo industrial. Inclusive como um crescimento mundial dessa industrialização, né? Exatamente. Ele é o polo da industrialização no Brasil no momento em que a industrialização estava acontecendo no mundo. E aí a gente separou alguns fatos muito interessantes que estavam acontecendo em 1911, quando foi entregue o Teatro Municipal aqui, quando ele foi terminado, né? E que, até estava falando com a Vivi Ouvi agora, que é... A Vivi Ouvi não, né? A Vivi do canal Vivi Ouvi. Eu estava falando com ela que ela disse para mim que o primeiro congestionamento da história de São Paulo foi na inauguração do Teatro Municipal. Olha que incrível. Porque todo mundo queria passar aqui de carro para ver o prédio. Muito legal. Em 1911, terminava a Revolução Mexicana do Emiliano Zapata. Caramba! Né? Terminava lá com a deposição do presidente do México. Então não era só São Paulo que estava mudando, o mundo estava mudando. Não, estava mudando bastante. Também foi em 1911 que teve a saída e naufrágio do Titanic, de Belfast, na Irlanda do Norte, um pouco antes de começarem as tretas com o IRA. Sim. Na verdade, porque 1912, se não me engano, é o ano da Revolução da Páscoa lá, do Levante da Páscoa lá na Irlanda, quando começou a Guerra da Independência da Inglaterra. Né? Então, e o Titanic foi um marco disso porque ele foi um fracasso. Não, né? e o que é engraçado é que, de novo, a gente cai nessa história que ele era um marco tecnológico, né? Era o navio inafundável, a humanidade dominando a natureza. E na primeira viagem afundou. É isso aí. Também teve alguns marcos muito importantes, né? A gente não sei se pode chamar de são geográficos, né? Como por exemplo, o Amundsen chegou no Polo Sul. Sim. Pela primeira vez o ser humano chegou no Polo Sul. Né? E você também teve o nascimento de Ronald Reagan. Ronald Reagan nasceu em 1911. E teve também a fundação da República, a proclamação da República em Portugal. Sim. Deixou de ser a monarquia de milênios para virar a República em 1911. É o final de uma história de uma das maiores monarquias da história recente da humanidade. Também, se não me engano, trocou de dinastia na China também. Teve uma coisa importante na China também, que também ainda era monarquia na época. Que sendo repetitivo novamente, cai nessa história do o mundo está mudando. A Rússia mudando, Portugal mudando, grandes países deixando de ser monarquias para serem repúblicas, para serem outros sistemas. Com certeza. A ciência. O que a gente teve de relevante na ciência? Não tenho a menor ideia, meu amigo Pirula. Na verdade, teve duas coisas muito importantes com relação à ciência. A primeira delas foi que Marie Curie
ganhava seu segundo Nobel em 1911. Segundo! Maravilhoso. Segundo Nobel. Maravilhoso. Tá aqui, segura meu Nobel aqui um pouquinho. Segura o segundo enquanto eu vou fazer outra. Pega esse enquanto eu pego o outro. Segura esse aqui pra mim. Incrível, maravilhoso. Graças aos seus estudos sobre radioatividade. Sobre radioatividade. Sim. E você também teve a descoberta entre aspas, do átomo. Quando Rutherford e seus colaboradores, né, que teve outros também, né? Quando Rutherford, que era da Nova Zelândia, né, ou seja, olha aí, até a gente não tinha falado da Oceania ainda, né? Teve a Oceania também. Em 1911, Rutherford propõe que o núcleo é composto por várias partes, que o átomo é composto por várias partes e que a maioria da sua massa está no núcleo. E que tem várias partículas nesse núcleo. Então, olha que interessante. O legal desse experimento é que eles achavam antes que o átomo era um pudim sólido né? em que você tinha elétrons nesse pudim, porque os elétrons já tinham sido provados, né? E aí ele monta um experimento em que ele joga elétrons e esses elétrons passam por uma folha de ouro reto. A folha era bem fininha, grande parte deles passam reto e alguns batem no núcleo e voltam, e é assim que ele prova. E aí ele consegue provar por esse tipo de experimento de evidência, reflexão de elétrons, né? Perfeito, ele prova que o átomo ele é mais vazio do que cheio de massa e que o núcleo ele é positivo porque ele refletia. E ele que tá a maior parte da massa. A maior parte da massa está no núcleo. Cara, muito legal isso, né? Você vê, 107 anos. 107 anos dessas descobertas. Visitem o Teatro Municipal de São Paulo, ele é incrível. E se vocês quiserem mais vídeos falando de anos específicos, é só vocês mandarem pra gente que a gente vai fazer uma série no Café com Quê, falando sobre o que estava acontecendo no mundo e as principais descobertas desses anos. É isso aí, um abraço para todos vocês. Tchau!